A dor faz parte da nossa jornada. A dor da perda, a dor da traição, a dor da rejeição, a dor do processo, a dor da distância. A grande questão não é se nós vamos sentir dor, a pergunta é o que nós estamos aprendendo em meio a ela. Porque a dor é algo que conecta toda a criação. Jesus não foi poupado dela, e às vezes a gente tem uma expectativa de que, pega essa chave, irmão, de que Deus nos poupe daquilo que não poupou nem ao próprio Jesus. Jesus não foi poupado da dor do processo, Jesus não foi poupado da dor em meio ao trabalho, Jesus não foi poupado da dor do abandono, da dor da traição, Jesus não foi poupado nem da dor da cruz ou da separação. A Bíblia diz que quando ele está próximo de se entregar, ele diz: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. O que eu quero compartilhar com você é que a maior dor que Jesus sentiu não foi da traição de Judas, não foi dos espinhos colocados sobre a sua cabeça, muito menos dos cravos colocados sobre as suas mãos e pés. A dor que fez com que Jesus pedisse para que, se fosse possível, o Pai separasse dele, era a dor da separação. Se a dor que fez com que Jesus tivesse temor e medo, a Bíblia diz que ele sentiu uma angústia mortal a ponto de transpirar sangue. Se a dor que fez Jesus sentir isso é a dor da separação do Pai, a gente precisa entender que não existe vida longe dele. Eu não sei se já te disseram, mas crescer dói. Os sociólogos têm chamado a nossa geração de geração Peter Pan, uma geração que vive na terra do nunca e que está o tempo inteiro buscando conforto. Uma geração que quer ser poupada dos processos, que quer ser poupada das dores do processo. O problema é que quando eu sou poupado da dor do processo, eu estou sendo afastado também da oportunidade do crescimento. Irmão, se você tem sentido dor, se alegra, existe algo sendo gerado em você. Existe um crescimento sendo gerado em você. Existe uma força que brota em meio à minha dor. Tem muita gente desistindo, irmão, dos processos, porque se esqueceu do propósito. O que a gente aprende com isso é que às vezes a gente consegue vencer a dor no início da jornada, mas o que vai mudar a nossa história é se a gente conseguir vencer a dor no meio do caminho. A dor não é um problema, o problema é viver algo vazio. A dor é um ótimo servo, ela serve você para que você seja cauteloso, mas ela é um péssimo mestre, porque ela vai definir quais são os seus limites e até onde você pode ir. Vamos ser sinceros, irmão, olha para mim, quantas coisas você teria deixado de viver se você tivesse parado quando algo começou a doer. Que é muito melhor a dor do crescimento do que a dor da atrofia. Irmão, eu prefiro doer, sentir dor porque estou crescendo, do que sentir dor porque parei de crescer. Você está comigo? Se a dor é quem começa a me liderar, eu só vou fazer aquilo que não dói. E aí eu não acesso a maturidade, porque eu preferi ficar numa zona de conforto. Vai doer o processo? Vai, então não quero. Vai doer o processo? Não, então eu não quero. O problema é que quando eu aborto o processo, eu aborto o milagre. Quando eu aborto o processo, eu aborto a promessa. A questão é se você vai deixar a dor parar você ou não. O que me sustenta no dia mau é uma visão e uma palavra. Visionários são homens que desenvolveram a capacidade de passear no tempo. Então eles foram no futuro, viram coisas e voltaram para o presente para contar o que viram. Todo visionário consegue ver além do seu tempo. Todo visionário tem uma visão que vai além das suas circunstâncias. Todo visionário consegue ver além da sua dor. Porque tinha dor na construção da arca, mas existia uma visão que fazia com que Noé não parasse. Tinha dor durante a jornada de Pedro, em meio a cativeiros e prisões, mas existia uma visão que fazia com que ele suportasse a sua dor. Você está num trabalho que você não faz o que você gostaria de fazer, você não está descansando como você gostaria de descansar, mas quando você lembra da sua família, você continua fazendo o que tem que ser feito. Porque a visão da sua família e do propósito pelo qual você faz o que faz é o que sustenta você no meio do processo. Irmão, se eu me esquecer da visão que Deus me deu para fazer o que eu faço, no primeiro combate, no primeiro conflito, eu paro de fazer o que eu estou fazendo. Eu entendo que o meu problema não é sentir dor no meio da jornada. O meu problema é gastar a única vida que eu tenho para não construir nada que vai falar comigo na eternidade. Você foi criado para criar algo eterno. E é por isso que se você gastar toda a sua vida com coisas que só terminam em você, você pode ter sucesso segundo os critérios dos homens, mas você vai se sentir vazio dentro de si. Por que tem gente que alcança o sucesso profissional e ainda assim se sente vazio? Porque não existe nada pior do que um sucesso completamente vazio de propósito.
Então a gente tem que entender que se a minha natureza é criada para a eternidade, a única coisa que preenche ela são frutos que eles vão ser gerados para a eternidade. Você foi gerado para a eternidade. Você deve conhecer centenas de pessoas que tiveram sucesso aos olhos dos homens, mas ainda assim são vazios de Deus. Porque não tem nada pior do que um sucesso sem propósito. A gente precisa entender que a vergonha de ontem vai se transformar no milagre de hoje. Então uma vergonha familiar pode transformar você num canal de cura para famílias. Uma vergonha financeira, uma quebra, uma falência pode transformar você num canal de vida para ministrar sobre provisão. É que em todo o processo da nossa jornada de fé vai existir dor, mas existe uma força que brota dessa dor. Você está comigo? Diga amém.